Pai do Senhor Jesus, a todos. Pode sentar, gente, fica à vontade. Como eu costumo dizer, aqui é a casa do nosso Pai. Eu não sei vocês, mas na casa do meu pai eu abro a geladeira, eu mexo nas panelas, né, amor? Eu faço isso tudo, eu fico à vontade na casa do meu pai. Então, irmão, fica à vontade, aqui é a casa do seu pai. Fica à vontade para adorar, fica à vontade para glorificar, fica à vontade para chorar, para fazer o que você quiser, com ordem e decência, mas faça como se você estivesse na sua casa, glorificando o nome do Senhor. Estou feliz, Marcelo, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Muito obrigado por aceitar meu convite. Uma alegria. Deus sabe quanto eu estou feliz aqui de ver o Léo, a Simone, amigos que eu tenho, que eu levo para a vida toda e vou levar para a minha vida toda. Estão sempre dispostos a aceitar um convite do irmão. Estou feliz pela vida de vocês, dou graças a Deus por me dar o prazer de ter vocês como amigos. Deus abençoe a vida de vocês sempre. Daniel também, meu cunhado, meu amigo. O dia que Daniel foi operar, foi eu e Marcelo buscar a moto dele. No mesmo dia o cabo do acelerador arrebentou, nós passamos pelo arrastão e olha, foi coisa. O cara dentro do posto de gasolina queria me bater, Marcelo não deixou. Foi uma luta, né? Para trazer a moto do Daniel para cá. E trouxemos, para a glória de Deus, a moto chegou até aqui e nós também, em vida. Mas foi bem assim. Deus é bom, Deus tem nos guardado o tempo todo. A minha rainha que está sentada ali, eu tenho duas mulheres que Deus me deu, que é a minha mãe e a minha esposa que está ali filmando ali. As duas são lindas e perfeitas para mim. Dou graças a Deus pela vida delas. E a minha pastora, minha irmã, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grato a Deus pela sua vida, pastora. Como a minha mãe disse, ela esteve com a gente nos momentos bons e nos momentos difíceis, né? Essa pastora Márcia que vocês estão vendo aí subiu favela. Sua vida, pessoal. Agradeço a Deus por cada um dos meus irmãos que estão aqui hoje. Muito obrigado por estar aqui junto conosco cultuando. Mas vamos para a palavra que vai ser longa. Brincando, irmão. Eu estou brincando. Deus vai falar no tempo certo aqui, que aqui tem ordem e decência. Livro de Marcos, do capítulo 5, a partir do versículo 35, nós vamos ver alguns capítulos do 5 e alguns capítulos do 4. Eu falei errado, é do capítulo 4, tá? 4:35, a partir daqui. Amém? Eu vou ler a minha versão aqui, porque eu fui por aqui que eu estudei, tá bom? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. Despertando-no, disse-lhes: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, respondeu, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, cala-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E ele disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? E chegando a outra banda do mar, a província dos Gadarenos,
E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dois sepulcros, um homem com um espírito imundo, qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com milhões de cadeias, as cadeias foram por ele retiradas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia avançar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu, adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus, que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: qual o teu nome? Jesus perguntou: qual o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogaram-lhe muito que os esvaziasse para fora daquela província, que não os esvaziasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte, um grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entre neles. E Jesus logo lhe respondeu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram aonde o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vá para a tua casa, para os teus, anunciar-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Até aqui, irmãos. A gente vê no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, narra uma tempestade que Jesus, os 12 apóstolos, os discípulos, passou. No decorrer dessa caminhada, Jesus já estava cansado, por isso estava dormindo. Jesus também cansou, irmão. Nós também cansamos. Jesus não negociou a primogenitura, Jesus não desistiu, Jesus não olhou para trás, ele estava cansado, ele descansou e continuou o ministério dele. Nós também temos que descansar, tem hora que a gente tem que parar um pouco para descansar, mas não é impossível negociar a nossa fé, os nossos valores. É impossível negociar o que Deus tem nos dado. Somos discípulos de Cristo. Cristãos quer dizer pequenos cristos, discípulos de Cristo. Então, se nós somos discípulos de Cristo, devemos seguir o exemplo dele. Ele descansou, ele tinha feito alguns sermões, tinha dado bastante aula, usando parábolas, passado o dia todo ministrando parábola para as pessoas. A Bíblia narra que era uma grande multidão. E após isso, ele foi para o barco, e enquanto fazia a travessia, acredito eu que ele queria descansar. Mas houve essa grande tempestade, esse vento. Ele continuou dormindo, mas os apóstolos, os discípulos, eles cansados também por acompanhar o mestre, porém apavorados com a situação. Talvez se tivesse todo mundo descansando igual Jesus, né? Então vamos dormir também, que o mestre está dormindo. Aquela tempestade ia passar, aquele vento ia cessar, e eles também não iam nem ver.
Mas estava todo mundo acordado, fazendo não sei o que, enquanto o mestre estava descansando. Deveriam descansar, porque eles não sabiam o que eles iam ter que alcançar do outro lado do rio. Mas tudo que Jesus faz, ele tem um propósito. Jesus não queria simplesmente atravessar para fugir da multidão. Existia um propósito para isso. E o inimigo sabia que existia um propósito para isso. Por isso enviou essa tempestade e todo esse caos que o barco passou. E a gente às vezes não compreende o que está se passando com a gente e o porquê está se passando. Existe sempre um propósito. A Bíblia está escrita em Eclesiastes 3 que tem um propósito na nossa vida. Acima da terra e abaixo dos céus, nada na vida do crente é sem propósito. Nada na vida do crente é por acaso, irmão. Não se preocupe se você está passando alguma dificuldade, se o vento está soprando ao seu redor, se o vento está soprando no seu barco, existe um propósito para isso. Aqueles homens, Jesus mesmo perguntou: por que são tão tímidos? Ainda tem pouca fé? Às vezes a tempestade vem para aumentar a nossa fé, para alicerçar a nossa fé, para nos deixar mais firme, mais maduro, mais forte, para atravessar por coisas maiores. O Senhor, Ele sempre te testa antes de te dar uma responsabilidade maior. Ele sempre te prepara antes de te colocar numa situação em que nem mesmo você vai ter domínio por ela. E Jesus, quando Ele atravessou o barco e veio esse endemoniado em direção dele, irmãos, quem aqui entende e acredita que nada é por acaso? Que Deus enviou Jesus e que Jesus, tudo que estava fazendo, sabia o que estava fazendo e sabia o que ia encontrar pela frente? Diz amém, irmão, se você lê a Bíblia. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo entende isso? Então, entendemos que Jesus sabia o que ele ia fazer lá do outro lado. No livro de Marcos diz que é um, se eu não me engano, no livro de Mateus diz que são 2 endemoniados. Não sei direito, não lembro direito qual dos dois. Eu sei que um livro narra a história de um e o outro livro narra a história de 2. Mas a verdade é que ninguém conseguia parar aquele homem. Ninguém conseguia cessar a dor daquele homem. Você pode imaginar o que é ficar 24 horas por dia com demônios dentro de você, te jogando de um lado para o outro, fazendo você se ferir nas pedras e nas rochas, e você não ter um momento de lucidez, e tudo que você pensar ou fazer, e as suas atitudes e seus atos foram direcionadas por um inimigo para destruir a sua alma, que a Bíblia fala que ele é destruidor. Você consegue imaginar o que é isso? Talvez você não tenha entendido. O propósito de Jesus naquele dia era libertar aquele homem de toda aquela opressão, aquela dor, aquela angústia que ele sentia. E quando eu comecei a ler essa passagem, e também você vai para o livro de Jó, você entende que o inimigo ele tem domínio também sobre a natureza, porque a Bíblia vai dizer que os filhos de Jó estavam todos juntos, reunidos, festejando, e veio um grande vento e derrubou os alicerces da casa e morreram todos. E mais antes, a gente vai ver Deus falando para ele, faça o que tu quiser, só não toca na vida de Jó. Então a gente tem a compreensão que o inimigo também tem poder na ação do tempo. E ele sabia que ele ia perder aquele jovem para Jesus. E a gente às vezes fica olhando assim, a minha pastora fala: pô, mas tu não desiste, tu está sempre orando, tu está sempre indo, está sempre buscando, está sempre chamando. Eu tenho um amigo que eu amo muito, mas eu amo muito ele ainda não é de Cristo, ele ainda não está conosco. Mas eu tenho fé que o Senhor vai alcançar ele, que o Espírito Santo vai convencer ele do pecado e do juízo, e um dia ele vai estar aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. E eu olho para aquele menino, meu coração dói, porque eu conheço ele de criança, frequentava a casa dele, a gente brincávamos junto na casa da avó dele, que ele morava com a avó, e hoje eu vejo a situação daquele menino, meu coração dói. Imagina Jesus olhando para aquele gadareno. Imagina que Jesus pensou: a obra do meu pai
E tem pessoas às vezes ao nosso lado, passando por situações semelhantes, e nós não conseguimos sentir a dor que Jesus poderia ter sentido quando viu aquele homem naquela situação. É muito bom ter a pastora do meu lado, ter a minha mãe do meu lado, minhas conselheiras, ter a minha esposa, são remidas e lavadas no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. É bom caminhar com eles, é bom caminhar com o Léo, servo de Deus, é bom caminhar com meus irmãos que estão aqui. Mas o que você olha quando você vê pessoas em situações deploráveis, como a gente vê, viciados em crack, que andam igual mendigos pelo meio da rua? Qual é o teu sentimento? O que você sente quando vê isso? O que você sente quando você passa naquela esquina ali e vê aquele menino que começou a plantar naquela esquina ali com saúde, bonito, forte, e hoje está naquela situação ali? O que você vê quando você passa por ali? O que você sente? Qual é o amor que você tem por essas pessoas? Será que é o mesmo amor que você tem pela tua pastora, que zela pela tua vida? Será que é o mesmo amor que você tem pelos seus irmãos, que dobram o joelho e oram pela tua vida? Será que existe alguém que dobra o joelho e ora pela vida deles também? Será que você tem feito isso? Será que eu tenho feito isso? Qual o testemunho que eu tenho dado? Será que o Senhor tem olhado de lá e tem falado: ele sentiu o que eu senti quando eu vi o gadareno, ele sente o que eu senti quando eu fui lá, para que aquele homem seja liberto? Às vezes a gente passa pela tempestade, vem a calmaria e você esquece que você passou a tempestade e não pergunta a Deus qual foi o propósito daquela tempestade. Por que eu passei por isso, Jesus? O que eu vou encontrar mais à frente? O que o Senhor quer que eu faça mais à frente? Querido, existem pessoas lá fora sofrendo, endemoniados, oprimidos. Aquele homem, pelo que a Bíblia narra, ele não queria ser daquele jeito. A Bíblia vai dizer que ele queria continuar andando com Jesus. Quando o Senhor Jesus expulsou os demônios, eu acabei de ler aqui 2.000 porcos, então no mínimo 2 tinha. Se não tinha mais, entrou 2 no um, entrou 2 no outro, não sei. Mas pelo menos 2 a gente já sabia que tinha. 2.000 a gente já sabia, já sabe que tem, porque estava aqui na Bíblia. Aquele homem não queria viver daquele jeito. A gente vê pessoas aí fora, vivendo situações deploráveis, que também não tem força para sair dessa situação. E o que a gente fala quando a gente vê? O que a gente faz? Uma vez eu conversando com um amigo, eu falei: poxa, cara, a gente está perdendo tanta...
tempestade, os 12 enfrentaram a tempestade e foram lá por um só, que está narrado aqui. E eles foram lá, e eu não sei qual foi o trabalho que eles tiveram, se tiveram que segurar ele para tempestade lá, se tiveram que segurar, a Bíblia vai dizer que agrilhões e correntes não seguravam aquele homem, e eu não sei o que aqueles 12 fizeram para segurar aquele homem, mas uma coisa eu sei, Jesus falou, sai, e eles saíram, e aquele homem até os últimos dias da vida dele, eu não sei que ele não estava quieto. E o que é que nós estamos fazendo? Quando nós estamos pregando o Evangelho lá fora, em que momento que as pessoas olham para nós e veem o brilho do Espírito Santo na nossa vida? Em que momento nós podemos olhar para alguém e dizer, seja salvo, em nome de Jesus? Essa unção que Jesus passou para nós, foram 70, para ir de 2 em 2, e pregar o Evangelho, para que pessoas fossem curadas, pessoas fossem libertas, pessoas fossem salvas, e aqueles 70 espalharam o Evangelho, e o Evangelho chegou até aqui, e até aqui, o que nós estamos fazendo daqui para frente? O que nós estamos fazendo para que o Evangelho fosse proclamado? Será que é suficiente botarmos caixa de som na frente da igreja e termos meia hora, 1h30 de ar livre? É suficiente, irmão? Eu olho o que Jesus fez, eu olho o que os discípulos fizeram, eu olho como eles morreram, eu olho tudo que aconteceu no passado na igreja primitiva e olho para nós agora e me sinto vergonha do Evangelho que nós vivemos hoje. Pessoas morreram por amor à palavra de Deus. Pessoas foram chicoteadas, foram presas. Paulo e Silas foram presos, mas não deixaram de pregar. Os discípulos foram mortos. Homens e mulheres foram feitos fogueiras em Roma. O que é que nós estamos fazendo? Qual é o Evangelho que nós estamos vivendo? Onde nós precisamos chegar? O que nós precisamos fazer para que essas pessoas sejam alcançadas? Qual é a nossa responsabilidade com Cristo? Quando olhamos para aquela esquina ali e não dobramos o nosso joelho e não pedimos, Senhor, liberta, tem misericórdia. Durante muito tempo eu fiquei pregando para um menino e um dia eu passei, ele estava com uma guia no pescoço, eu falei, Jesus, eu perdi. E eu olhei para ele e falei, rapaz, você falou para mim, eu perdi da igreja, tinha a menina e você estava caminhando com ela. Agora você está com isso no pescoço, não passou 2 semanas, ele morreu ali naquela esquina, os policiais mataram ele. O que nós estamos fazendo, irmãos? E nós estamos deixando essas coisas acontecer debaixo dos nossos olhos. Eu falei, Jesus, me perdoa, Senhor, porque eu perdi essa batalha. Toda vez que eu dobro o meu joelho para orar pelos meus irmãos que estão afastados, eu falo, Jesus, não deixa eu perder essa batalha. Aonde nós estamos aprendendo que o Evangelho se prega em 4 paredes. Quem ensinou isso a gente? Quem ensinou a gente que o Evangelho é uma boa faculdade, um carro importado e um bom emprego? Quem te ensinou isso, irmão? Quem falou para você que isso é Evangelho? Se te falou isso, é o Evangelho anátema, isso é pecado. O Evangelho de Cristo é renúncia, é você ter amor por almas, é você dizer a verdade lá fora. Sai dessa vida, porque senão você vai crescer, você vai para o inferno. O Evangelho você está pregando para quem está lá fora. O Evangelho você está vivendo. O conforto desse ar-condicionado, dessas cadeiras. 3 vezes na semana eu vim aqui e cultuar a Deus. Esse é o Evangelho que a gente está vivendo? Medíocre. Você tem parente que não é cristão? Você tem pregado pelos teus parentes que não são de Cristo? Você tem falado do amor de Jesus para quem está do seu lado e não é evangélico, não é cristão, não conhece Jesus? Ou você tem cansado? Quem é você para cansar de falar de Jesus? Quem sou eu para cansar de falar de Jesus? Eu sou discípulo de Cristo.
E Cristo, quando esteve aqui na terra, foi até ele sair daqui da terra, falando de Jesus, falando de Deus, falando do amor dele, pregando o Evangelho. Que direito tenho eu e você de sermos cansados? Estamos cansados de falar, eu cansei, porque ele não quer nada com Jesus. Quem é você para cansar? O Espírito Santo intercede com você com gemidos inexprimíveis. Deus que ele se pisou aqui na terra e mora em você. Não é cansaço, é inabalável. Você acha que você tem o direito de parar de orar pelo teu filho? Você acha que tem o direito de parar de orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu sobrinho, pelos seus familiares? Você não tem esse direito, eu não tenho esse direito. Meu direito é continuar intercedendo pelos meus, para que eles sejam salvos. Eu não estou aqui pregando doutrina não, irmão, isso a minha pastora faz. Eu estou pregando o verdadeiro evangelho genuíno, a palavra de Deus, o Cristo ressurreto. E é isso que nós devemos fazer, irmão. Pregar a verdade, pregar a palavra. Uma palavra que não é cristocêntrica, não é a palavra de Cristo. Se você não consegue levar a pessoa a Jesus, você não está pregando o evangelho. Se você está levando a pessoa a um bom emprego, a uma faculdade, a um carro importado, você não está levando a Jesus, não é a palavra de Cristo. Em nome de Jesus, entenda isso, vamos colocar isso na nossa cabeça. Nós estamos aqui para pregar o evangelho genuíno de Cristo. Jesus não veio aqui para te dar nada nessa terra. Ele mesmo falou, eu não tenho nada, eu tenho uma pedra que eu deito na cabeça para dormir. Você acha que você vai pregar prosperidade e riqueza a vida inteira, irmão? E o Evangelho de Cristo? Ninguém mais tem desejo de ir para o céu, porque ninguém mais prega céu. Ninguém mais tem no coração, não, se eu continuar pregando, eu vou para o inferno. Ninguém mais pensa nisso, porque nós não pregamos mais isso. E até quando nós vamos viver nessa mesmice? Nesse evangelho medíocre, na teoria da prosperidade, na teologia da prosperidade? Me perdoe, irmãos, mas eu sou voltado para a obra evangélica, para o evangelismo. Esse é meu trabalho, essa é minha missão, eu amo fazer isso, então sempre que eu vou pregar, eu vou querer levar vocês a isso, a pregar o evangelho para quem está precisando, porque nós aqui, só precisamos ser doutrinados, só precisamos continuar na linha, mas eles estão fora da linha, eles precisam se enquadrar no evangelho de Cristo. E quem vai levar o evangelho de Cristo para eles somos nós. Nós temos essa obrigação, é um dever nosso. Jesus, ele deixou a gente aqui para isso. Como a minha mãe falou, eu não morri há 21 anos atrás, porque eu tenho que pregar o evangelho ainda. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que Deus ouviu a oração da minha mãe e decidiu que eu estivesse aqui ainda. E quantos livramentos você teve? E quantas vezes Deus te devolveu a vida? Soma essas vezes, as vezes que você pregou para alguém, no individual ou no coletivo, como faz. É hora de nós despertarmos, irmão. O evangelho que está sendo pregado não é o evangelho de Cristo. Então que Deus nos use para pregar o evangelho de Cristo, o verdadeiro e genuíno evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo nos ensine a pregar o evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Cristo. Perdoe, irmão, se eu estou exaltado, se eu estou falando com rigidez. Quem me conhece não sabe que eu não sei falar bonito. As minhas palavras são essas. Alguns me comparam a Pedro. Graças a Deus que não é João, que João era mais bravo ainda, né? Não o apóstolo. Graças a Deus que eu sou só Pedro. Porque eu tenho palavras pesadas, irmão. Mas acredita em mim. Eu amo cada um dos meus irmãos que está aqui. Eu amo a Solange do jeito que ela é. Eu amo o Léo do jeito que ele é. Eu amo a Hermínia do jeito que ela é. Eu amo a Elane brava do jeito que ela é. A gente briga às vezes. Tem divergência de opinião, mas eu aprendi a amar ela do jeito que ela é. Eu amo a Amanda mesmo sendo vascaíno. Eu amo vocês, irmãos. Eu sei que eu não sou bom de palavras, não. Nem tenho palavras de força, nem tenho muito para falar. Mas acredita no meu amor por vocês. Eu oro pela vida de vocês todos
E eu peço sempre a Deus que guarde vocês, que proteja vocês, que não deixe que o inimigo engane vocês, e que vocês permaneçam aqui, firmes e inabaláveis, combatendo um bom combate. Um dia vocês vão encerrar a carreira, um dia vocês vão guardar a fé. E quando nós estivermos juntos lá no céu, ao lado de Cristo, nós vamos dizer, valeu a pena. Tudo que nós passamos ali na terra, peregrinos ali, porque aquele lugar não era nosso. Agora nós estamos no nosso lugar, e eu quero ver cada um dos meus irmãos comigo lá. E eu vou ver, em nome de Jesus, não só vocês, mas os que um dia entraram dentro dessa igreja aqui, e hoje não servem mais a Jesus. As nossas orações vão alcançar eles lá fora. E Deus vai nos criar, vai criar situações para que nós estivéssemos ao lado deles para pregar o Evangelho de Jesus para eles também. Então a palavra que Deus me deu hoje, para mim e para você, quando você passar por vento, procura o que Deus quer para você depois do vento. Procura saber o que você madurou, o que ficou mais apurado em você, porque é essa ferramenta que Ele vai te dar. Muitas pessoas, talvez aqueles discípulos que tivessem atravessado o mar na calmaria, não teriam fé para acreditar que aquele homem seria liberto. Mas a fé deles foi apurada quando Jesus mandou calmar o vento e cessar a tempestade. Então procure saber qual é a ferramenta que Deus está te dando nessa noite. Use ela para a glória do nome dele e alcance almas. E pregue o Evangelho de Jesus para os seus parentes que não são crentes, que não estão libertos, para os seus amigos do trabalho, para os seus colegas da rua. Não cessem de falar do amor de Deus, porque Jesus não cessou de falar do amor do Pai. Queria com essa palavra, irmão. Deus abençoe suas vidas. Eu acredito que todos que estão aqui são salvos em Cristo Jesus. Eu acredito que todos que estão aqui são cristãos. Se você não precisa vir aqui na frente não, mas se você acha que você pode fazer mais, se você acha que o que você está fazendo é pouco, a equipe de louvor vai louvar e você aí mesmo onde você está, posso dobrar os seus, ou curvar a sua cabeça, ou dobrar o seu joelho, ou fazer o que você quiser. Mas peça a Deus para te dar mais ânimo, mais vigor e mais amor pelas almas, para que Ele possa te usar com mais veemência, com mais frequência. Deus abençoe meus irmãos em Cristo, e que Deus possa falar melhor nos nossos corações.